Bom dia, meus queridos alunos. Estou gravando esse outro vídeo, tá bom? Só para mostrar os slides e os objetos de conhecimentos que a gente tratou hoje da aula, tá bom? Já postei o link de 5 questões, ou foi de 5 ou foi 4, eu não estou mais lembrado. Mas se eu foi 4 questões, tá certo? No máximo eu posto 5, tá certo? Mas eu já postei o link no grupo do WhatsApp de vocês do 9º ano da Escola João Tomás Neto. E aí eu tô fazendo essa aula aqui bem rapidinho, tá bom? Só para explicar melhor. O tema que a gente tratou hoje foi pandemias e epidemias, ok? E aí qual é a diferença entre surto, ok? Surto, epidemia e pandemia, né? Epidemia eu não vou nem tratar tanto, tá bom? Então, surto, ok? Vou aumentar aqui para vocês verem. Um aumento repetido de número de casos dentro de limites muito restrito ou uma doença específica. Aí o surto que aconteceu, vamos ver alguns aqui, tá certo? Ficou em algumas regiões, né, alguns locais, e desses locais aumentou, onde gerou uma epidemia, né? Quando há um aumento do número de casos. Aumentou o número de casos naquela região e começou a se expandir um pouco para as outras cidades daquele mesmo país. Então, ficou ali. A partir do momento que saiu daquele país e começou a proliferar para os outros países, passou a ser uma pandemia. Eu vou aumentar aqui, ó, galera, ó, pandemia, ó, compreende o número de casos de doenças acima do esperado, afetando vários países, tá certo? Pois bem, e aí tem algumas que nós vamos agora delimitar, tá certo? Vamos aqui. Ó, vamos lá. Primeiro, a peste antônina, né? Ela foi no ano de 165 depois de Cristo, né? Houve 5 milhões de mortes aproximadamente, né? Começou na Roma Antiga, acometendo todo o mundo romano. A peste antônina foi uma epidemia datada do inverno no ano de 165 e que perdurou até 180 depois de Cristo. Recebeu esse nome devido à família que governara a região naquele tempo, também conhecida como a peste de Galém. A doença afetou toda a região da Ásia Menor, Turquia, Egito, Grécia e Itália. E aí, galera, essa praga matou, né, mais de 2.000 pessoas por dia na cidade de Roma, né, matava, né, e possui uma taxa de letalidade de 25%. Mas aí nós estamos falando de Roma, né? Então é um surto. Esse surto, quando passou aí para as outras regiões, passou a ser uma epidemia, e essa epidemia, quando passou para ir para a Ásia Menor, Turquia, Egito, Grécia e Itália, passou a ser uma pandemia. Tá ok, galera? E aí, gente, tá aí, ó, era tratada como esse anjo da morte, né? Que golpeava Roma, uma obra restaurada aí digitalmente. E aí vem a praga do Justiniano, né? Justiniano. Foi entre 541 a 542, em torno de 25 milhões. Causa foi a peste bubônica, tá certo? Outra pandemia antiga que ocorreu no reinado do Império de Justiniano I, ok? Ocorreu ainda no Império Bizantino, é atribuída ao exército do imperador. Foi logo no período de transição da Antiguidade, né, para a Idade Média, em torno do ano 540. E com a queda do Império Romano, do Ocidente, Justiniano buscava restaurá-lo a todo custo. Então, o que causou uma guerra, ok? E quando acontece uma guerra, acontecem as consequências. E aí, quais foram as consequências, né? As pulgas que estavam sendo infectadas pelos ratos, né? As pulgas lá dentro lá dos ratos, na pele do rato, né? Ali na parte exterior, sugava o sangue, né? Do rato, e aí entrava para os navios, e aí proliferou, né? Em todo o Oriente, mas surgiu no Egito, tá certo? Que tanto que o Ramsés II, o faraó Ramsés II, ele foi diagnosticado com essa peste, né? A sua morte.
Foi a primeira epidemia da peste bubônica do que se tem notícia, ok? E aí, tendo proporções maiores que espalhou pela Síria, Europa e a Ásia, ok? E aí, temos aí uma foto, ó, tratando disso, né? Do imperador Justiniano, ok? Cercado por membros de sua corte, para título de conhecimento. Aí vem a peste negra, tá bom? No ano de 1346 a 1353, houve 75 milhões a 200 milhões de mortes. A causa foi a peste bubônica. Essa peste negra, conhecida como a peste negra, presta atenção, viu? Talvez seja a primeira que vem à sua mente quando falamos do histórico de doenças que mataram no mundo todo. A peste acometeu toda a região da Europa, África, Ásia, levando a óbito 75 milhões até 200 milhões de pessoas em pleno século XIV. Tá bom? Provavelmente, né, ela iniciou na Ásia, mas ela foi para outro continente, né, através de quê? De pulgas também, pelos ratos, ok? E essas pulgas eram vetores de bactérias, né? E eu acho que há uma proliferação muito maior, né, devido a isso. Você vê aí as fotos, né, de arqueólogos que conseguiram encontrar de 48 indivíduos enterrados em valas comunitárias em Londres. 27 deles eram crianças e todos vítimas da peste negra, né? Com certeza daqui a 100, 500 anos, né, 200, vão encontrar assim também isto devido ao coronavírus, ao Covid-19. Pois bem, galera, e aqui tem aí, né, a figura que trata, né? Tem aqui da peste bubônica, essa máscara, né, que os médicos utilizaram, né, para não contrair essa peste bubônica. E hoje nós não utilizamos essas máscaras, né? Claro que não é assim, né? Mas já é um início aí, né, bem histórico para nós entendermos por que nós usamos máscara hoje. E aí veio a cólera, tá certo? No ano de 1852, aqui foi a terceira pandemia, né? Não vou tratar aqui de todas. Houve a gripe russa no ano de 1889, matou 1,5 milhão de pessoas. Veio novamente a cólera no ano de 1910, né? Morreram em torno de 800 mil pessoas. E veio também a gripe espanhola em 1818. Essa gripe aí foi causada pela influenza, né? Que hoje também é muito falada e tratada. Uma das doenças que mais dizimaram pessoas na história. A gripe espanhola que acometeu a humanidade no início do século XX, em várias regiões, várias áreas. Basicamente, 1/3 da população mundial pegou essa influenza, né, conhecida como gripe espanhola. E em torno de 200 milhões em torno de 20 milhões a 50 milhões de pessoas, que houve um número de mortes. E das 500 milhões de pessoas infectadas por toda essa gripe, a taxa de mortalidade estimada foi de 10 a 20%. É muito alta, né? Muito alta. Então, contando apenas com as 25 primeiras semanas, né, do início dessa pandemia da gripe espanhola, gente, das 25 primeiras semanas, né, cerca de 25 milhões de pessoas já tinham perdido suas vidas. 25 milhões, 25 semanas, 25 milhões. Então, basicamente aí 1 milhão por semana, né? 1 milhão de pessoas por semana. É muito alto isso aí, muito alto mesmo. A doença não começou na Espanha, mas é provavelmente que tenha começado nos Estados Unidos. Os soldados norte-americanos que entraram na Primeira Guerra em 1918 levaram o vírus para a Europa. Claro que foram guerrear lá. As trincheiras de guerra serviram como incubadores para o vírus, né, disseminando a doença para as demais tropas e depois para a população civil. Então tá aí os hospitais, né, cheio, infectado de pessoas, né,
Hoje não seria desse jeito, né? Seria uma proteção, todo um cuidado de acordo com a OMS, né? Mas não tinham estruturas naquela época. Em 1818, a doença também chegou ao Brasil, galera, trazida pela tripulação, ok? E disseminou principalmente nas grandes cidades, né? Como no Rio de Janeiro e São Paulo. A gripe espanhola, né? Muito forte, causada pelo variantes, né? Da influenza H1N1, que hoje também é muito falada, e evoluiu para a SARS, né? Que é a síndrome respiratória aguda grave, uma insuficiência respiratória grave, que é a mesma complicação hoje do coronavírus, gente. Então a gente vê aí o impacto, né, das pandemias, né, na história, que é bem, né, parecida com as de hoje, né? Eu sei que hoje nós temos mais tecnologia, mais conhecimento, mais informações, mas a humanidade, se a gente for ver a história, passou por muitas coisas. Aí tem a gripe asiática, no ano de 1956, em torno de 2 milhões de pessoas morreram também pela H1N1, né? Mas o vírus ficou conhecido como H2N2, certo? A influenza, tá bom? E vem aí o médico que aplica em enfermeira a primeira dose da vacina asiática, né? Em 1957. A gripe de Hong Kong matou 1 milhão também pelo influenza, né? Conhecido como vírus H3N2. E aí veio a pandemia da AIDS, que até hoje, né? Felizmente as pessoas não se cuidam. Desde 1976 até hoje, né? Muitas pessoas já faleceram, infelizmente, contaminadas, né? Seja através de atos sexuais ou através de transfusão, através de uso de seringas, né? De objetos cortantes que estejam contaminados. Então, galera, tá aí o símbolo, tá certo? O laço vermelho, que torna o símbolo da campanha de conscientização da AIDS, ok? Mas esse símbolo aí, eu digo também, né? Nós temos que ter cuidado em relação a tudo que tem de contaminação, gente. Vamos se cuidar, tá certo? Vamos se cuidar. Tá aí, ó, sobre a peste bubônica, tá ok? Tá aqui a peste tifoide, a peste negra, o sarampo, febre amarela, varíola, gripe espanhola. Você tá vendo que aqui o botãozinho aqui é o 6, né? E vamos ver aqui, ó, a cor, né? Na Europa, chegou no Brasil, nos Estados Unidos, a peste, né? A tifoide, a febre tifoide, a cor, a gente vê aqui, né? Um pouco na Europa. E vamos ver aqui a febre amarela. Um probleminha aqui na tela. Mas deixa eu voltar aqui. Mas galera, fica aí registrada a nossa aula, tá certo? Eu vou mandar para vocês, tá bom? Esse vídeo. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, tá bom? E qualquer coisa é só me perguntar lá no grupo. Ok, galera? Um probleminha aqui, mas vai dar certo. Tchau, um abraço.